Olá, nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês a função Pro do cronômetro Smart Timer. Bom, esse vídeo é para você que já adquiriu a função ou aparecer para você experimentar grátis durante um período no seu painel Smart Timer. E assim que você acessar a função Pro, você já vai ter essa tela no seu aplicativo escrito cronômetro Pro. E ainda tendo a opção aqui para você voltar na função Lite, que é a função mais simples, ou mantendo a função Pro. Então vou demonstrar para vocês aqui as principais diferenças. Bom, aqui já começa tendo essa opção de memória, que antes não tinha no seu cronômetro. Essa função de memória permite que você configure seu cronômetro e salve dando um nome, conforme a aplicação. Já de fábrica, ele vai vir com essas opções, mas você pode tanto excluir uma opção que você selecionar, quanto aqui digitar um nome para uma nova memória. Então, a partir do momento que você cria uma nova memória, ele salva todas as configurações naquela memória, permitindo você trocar rapidamente entre uma configuração e outra, conforme a aplicação. E aqui na parte de comando do cronômetro, os botões Start, Pause, Stop e Start são os mesmos. Porém, embora ele tenha aqui a opção de acrescentar tempo e subtrair tempo com o cronômetro rodando. E já vou mostrar para vocês. E ele passa a ter a opção de ciclos, onde ele repete uma contagem. Vou mostrar mais detalhado mais à frente. E aqui ele tem, nas configurações, uma opção a mais, que é como vai exibir no painel, porque até então era sempre 6 dígitos. Agora ele permite exibir em 4 dígitos e ciclos, que é um recurso novo na função Pro. Ele também tem aqui um cronômetro modo multi-atividades ou simples, conforme a sua aplicação. Vou demonstrar aqui multi-atividades. Também tem aqui a opção de crescente e decrescente, igual já tinha, tempo de preparo. Uma opção nova que ele repete os sons para aumentar o tempo de reprodução do som. E aqui o som de fim. E o som de início passa a estar dentro das atividades. Então, como eu selecionei o modo multi-atividades, temos aqui, então, ó, como configurar diversas atividades. Então, vou explicar essa configuração que está aqui no modo, na memória padrão de fábrica, para vocês entenderem o funcionamento aí desse modo Pro. Bom, então aqui nas atividades, você consegue colocar várias atividades. Então, já temos uma aqui que foi nomeada como flexão, por exemplo, simulando o exercício, com um tempo de 30 segundos. O som 1, bip, 10 segundos, ou seja, vai bipar quando faltar 10 segundos. E logo em seguida ele vai ter um intervalo de 15 segundos com o som 4. Na sequência, atividade corrida com um minuto de tempo. E, por último, um intervalo de 15 segundos. Voltando, ele vai reproduzir isso 3 vezes, que são os ciclos. Então, perceba que aqui você já tem como colocar atividade e intervalo, que não era possível antes. Mais de um tipo de atividade, porque os tempos são diferentes, né? E ainda colocar a quantidade de ciclos, que é quantas vezes ele vai repetir essa programação aqui. Ele, inclusive, dá aqui, ó, o tempo total desse suposto treino aqui de 5 minutos e 45. Permite você colocar mais atividades ou intervalos, ou até mesmo duplicar esse conjunto todo aqui. Não só isso também, ele tem um botão novo aqui de duplicar a atividade e reordenar. Se eu quiser, por exemplo, que a corrida passa para o começo, eu aperto setinha para cima e ela vai subindo. Eu posso reordenar. Então perceba que seu cronômetro deixou de ser um cronômetro simples para ser um cronômetro de multi-atividades, permitindo ainda ciclos, que é quantas vezes ele repete. Essa configuração é ideal para treinos, esportes. Conforme essa atividade aí, a função Pro agrega muitos recursos ao seu painel. E mais abaixo aqui a parte de relógio mantém a mesma. E outras vantagens que você tem no modo Pro também é que nos despertadores, antes permitiam até 12 despertadores, agora aumenta-se para 80. Então, a quantidade de despertadores aumenta significativo para que você que precisa de mais despertadores. Nas configurações,
você passa a ter um recurso novo, que é liga e desliga automático por horário. Então você consegue configurar uma hora e dias da semana para ele ligar e desligar automaticamente. E também brilho automático. Se é um lugar que pega sol, por exemplo, você deixa um brilho maior. No horário que pega sol, por exemplo, de dia, de noite, você reduz o brilho. Por exemplo, brilho 100 na parte da manhã. E depois das 6, por exemplo, brilho 40. Então, de forma que ele vai trocar automaticamente. Esse é outro recurso que está disponível somente no modo Pro. Então, são essas as principais vantagens. Além de poder exibir aqui de maneira diferente. Eu vou startar esse cronômetro aqui pra gente entender o funcionamento dele e demonstrar para vocês todas as funções lá no painel. Então eu dei start, perceba que a gente já mostrou ali 1A, que é a atividade 1, C1, que é ciclo 1, e começa a mostrar o tempo ali. Perceba que ele está mostrando 4 dígitos de tempo e mais um dígito de série, que essa é a primeira série. Agora, quando faz 10 segundos redondos, ele emite o bip, conforme está escrito aqui, 10 segundos. Perceba que ficou em verdinho aqui para você saber que está contando aqui. Agora ele já consulta o intervalo. Reproduziu o som 4, dizendo que iniciou o intervalo, conforme foi configurado. Nos 3 últimos segundos ele vai bipar. Agora, atividade 3, ciclo 1. Começou a corrida aqui de 1 minuto. Reproduziu o som que foi configurado aqui para você saber que começou a corrida. Como o tempo é mais longo, vou aproveitar para demonstrar aqui o avanço do tempo. Aqui você consegue tirar segundos. Eu tirando de 5 em 5, de 1 em. Posso aumentar também. Posso reduzir 30, por exemplo, aqui. Então, você consegue ajustar a contagem em tempo real. Reproduzir o VIP 10 segundos conforme configurado aqui. E agora repassa para o intervalo de 15 segundos. Vai bipar nos 3 últimos conforme configurado. Lembrando que você pode trocar o som, trocar o tempo. Agora ele passa novamente aqui para a atividade 1, já que no ciclo 2. Lembrando também que você pode aumentar ou diminuir manualmente ciclos aqui, o ciclo atual, né? A quantidade de ciclos você está aqui, que está para 3. Então ele aí produziu o VIP 10 segundos. Passou aqui para o intervalo 2. Então ele vai ficar repetindo aí conforme a configuração. Você pode desativar aqui também, duplicar, adicionar novas atividades. Foi para a atividade 3 novamente. Bom, lembrando que ele está exibindo aqui 4 dígitos, não é ciclo. Só que você pode trocar aqui. Ele muda lá em tempo real. Então você pode escolher 6 dígitos ou 4 dígitos com ciclo. Se eu deixar nos 6 dígitos, eu vou avançar o tempo aqui para ir mais rápido. Perceba que ele ainda mostra ali em C2 para você saber que está no ciclo 2, quando ele aí produz o som. Então, mesmo que você não estiver vendo aqui o ciclo atual, ele mostra como ele produz o som. Agora é ciclo 3, vem aqui para flexão. Bom, vou parar o cronômetro aqui. Bom, então você conseguiu entender já quais são as principais diferenças do modo Pro. Agora eu vou demonstrar a troca de memória aqui para você saber o quão poderoso é esse recurso. Então, tudo que a gente fez está dentro da memória padrão, posso alterar, mexer nos tempos, nas configurações e ficar salvo tudo na memória padrão. Eu posso trocar aqui, por exemplo, para a memória Tabata 1 aqui, por exemplo. Você perceba aqui que já mudou completamente as atividades, as configurações, né? Então você tem aqui cronômetro decrescente,
com uma atividade de agachamento, 20 segundos, intervalo de 10. Atividade de flexão, 20 segundos, intervalo de 10. Afundos altos, 20 segundos, intervalo de 10. Alpinista, 20, intervalo de 10. Agachamento com salto, 20 segundos, intervalo de 10. Flexão de tríceps, 20 segundos, intervalo de 10. Soltar corda, 20 segundos, intervalo de 10. Burps, 20 segundos com intervalo de 10. Total de 16 atividades. Tempo total de treino, 3 minutos e 50. Lembrando que você pode ajustar aqui a quantidade que vai repetir. Tá, um ciclo apenas. Se eu colocar, por exemplo, para repetir 5 ciclos e salvar, e aí já passa aqui a ter atividade de 19 minutos. Lembrando que tudo que você faz tem que salvar para ter efeito, tá? E esse treino ele tem 16 atividades e você pode colocar até 40 no seu painel. Permite você personalizar com bastante liberdade o seu equipamento. Vou demonstrar outras memórias agora. Bom, esse é o Tabata 1. Agora vamos ver, por exemplo, CrossFit. Aqui nas configurações de CrossFit, perceba que a gente já tem aqui, ó, tempo em 6 segundos, multiatividade. Temos 8 ciclos, com atividade de 50 segundos e intervalo de 10. Total de 37 minutos e 50. Então perceba que só tem 2 atividades. E mesmo que você volte lá a Tabata 1, por exemplo, você tem salvo as atividades do Tabata 1. Então cada memória fica com as suas configurações. Voltando do CrossFit, temos aqui a atividade de 50 e intervalo de 10. Podemos adicionar, por exemplo, uma nova atividade. Aqui vem para você preencher um nome, botar como corrida. E aqui eu posso colocar, por exemplo, 1 minuto e 30. Configurar se eu quero o bip quando falta 10 segundos, ou bip nos 3 últimos, deixar nos 2. Aqui você consegue escolher um dos sons. Vou deixar esse som 9, por exemplo. Vamos supor que eu quero que corrida seja a primeira atividade. Você consegue trocar por aqui. Passou para cima. Passou para cima. Corrida foi lá para cima. Vou colocar intervalo no meio dos dois. As setinhas você consegue reordenar. Vou adicionar um último intervalo aqui. Para ficar sempre com um intervalo entre as atividades. E pronto. Lembrando que tudo que eu fiz aqui, conforme eu cliquei em salvar, já salvou na memória atual, que é a memória CrossFit. Então fica tudo salvo individualmente aí. Então temos aqui as atividades. Vamos supor que eu queira duplicar. Tem esse botão aqui, onde eu consigo duplicar a atividade. Às vezes para trocar só o nome ou só o tempo. Consigo excluir no xzinho aqui. Ou até mesmo se eu quiser não reproduzir a atividade num determinado uso, eu deixo ele nativo. Deixando nativo, passa a funcionar somente essas 2 atividades. Lembrando que eu devo salvar. E aí, então basta dar play para poder utilizar dessa maneira. Vou voltar aqui como ativo. Outra função que tem é esse botão duplicar tudo, onde eu vou pegar as 4 atividades aqui, né, 2 atividades de intervalo, e duplicar tudo. O cronômetro, então, passou a ter 8 atividades, né? Às vezes eu quero só trocar o tempo, o nome, enfim. Então eu consigo rapidamente aqui criar diversas atividades já pré-configuradas conforme a cópia que foi feita, né? Então perceba que o seu cronômetro ficou bem completo com esse modo Pro. Então eu vou demonstrar outra memória aqui, por exemplo, a memória corrida. A memória corrida aqui está um pouco diferente. Perceba que o cronômetro está a 6 dígitos, mas o tipo está cronômetro simples, ao invés de muitas atividades. Então, o cronômetro aqui ficou com um tempo de 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, para poder utilizar com um tempo bem longo para a corrida, o cronômetro simples crescente. Então você consegue também startar o cronômetro e utilizar de maneira bem simples, igual no modo light também. E outro recurso interessante que ele habilita aqui, quando o cronômetro é simples, é um modo infinito. Por exemplo, vou colocar aqui o tempo apenas de 10 segundos, com modo infinito, vou salvar. Perceba o que acontece na painel. Se eu startar o cronômetro, não sai o som nenhum, porque o som tá 0, como era o modo corrida, né? O som de fim é porque o som 1.
Então perceba que deu 10 segundos, que é o fim do tempo, ele reproduzir o som de fim, mas não parou o cronômetro. Ele continua ali piscando porque está no modo infinito. Então o modo infinito permite aí que você continue o cronômetro, lembrando que ele tem que estar no tipo simples, né? Cronômetro simples. E ele continua o cronômetro e fica piscando, alertando que o tempo já acabou. Dependendo da sua aplicação ali também, pode ser interessante. Então vou parar o cronômetro aqui. Lembrando que você pode minimizar também aqui para ocupar menos espaço na tela, facilitar você operar a parte que você mais usa. Por exemplo, eu quero só operar o start pause do cronômetro, então fica mais leve a tela, né? E aqui a parte do relógio, ela é igual no modo simples, tá? Você pode escolher o que você quer exibir, hora, data, temperatura. Até mesmo se você tirar as 3 exibições e salvar, você tem a exibição do cronômetro, ou seja, não exibe mais hora, data, temperatura, fica exibindo então o cronômetro. Prontinho para startar. Pausar ou parar. E aqui embaixo também seu painel continua tendo como desligar e ligar, ajustar o volume, o brilho dos LEDs. A parte de despertador mantém o mesmo funcionamento, aumentando para 80. A parte de configurações acrescenta então as configurações que a gente citou abaixo. E se no uso você tiver qualquer dúvida, você pode clicar aqui no botãozinho de ajuda que você vai cair de novo nesse vídeo para poder assistir novamente, tirar suas dúvidas aí. E também, a qualquer momento, você pode voltar seu cronômetro com o modo Light, o modo Light conforme ele vai de fábrica, ou o modo Pro, que é o modo novo que foi adquirido. Então esse é o modo Pro do cronômetro Smart Timer Wi-Fi. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Esse recurso torna seu painel muito mais poderoso, permitindo o uso para diversas aplicações. Eu fico por aqui e obrigado.